Eu sou o David Paulino, psicólogo especializando em terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vindo ao canal Saúde Mental na Adolescência. Bom, para a gente começar, o nosso bate-papo sobre esse assunto, uma coisa que eu sempre trago, sempre reforço, é que a gente não pode perder de vista as características naturais dessa fase. Que esse período aí da vida vai ser uma fase marcada por mudanças fisiológicas, físicas, emocionais, enfim, diversas transformações que por si só já vão deixar esse jovem mais vulnerável, ou seja, com mais chances para desenvolver aí problemas emocionais e problemas comportamentais. E aí, pensando especificamente no TDAH, como é que a gente sabe, como é que a gente pode saber se um adolescente desatento, superagitado, hiperativo, ou impulsivo, está tendo manifestações que são comuns dessa fase ou tem aí talvez algum diagnóstico não descoberto ainda? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Agora, talvez um dos primeiros pontos aí de preocupação é que a gente tem visto um boom, de TDAH. Principalmente dos anos 90 para cá, anos 2000, nos últimos anos, a gente tem visto muitas crianças sendo diagnosticadas com TDAH indevidamente. A gente tem quase que um movimento de, a criança teve ali uma agitação um pouco além, TDAH. Isso é muito perigoso, porque a gente acaba vendo problema onde não tem. Nem toda criança mais agitada, mais desatenta ou mais impulsiva vai ter aí um TDAH. Muitas vezes é uma característica do temperamento ou um problema comportamental mesmo. Mas quando a gente fala do transtorno mesmo, do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade / impulsividade, a gente está falando de um transtorno com algumas características específicas. Essas características vão ser aí um conjunto de sintomas de desatenção ou hiperatividade / impulsividade. E ele pode se manifestar de 3 formas diferentes. A gente pode ter aí uma adolescente com predominância de desatenção, ou predominância da hiperatividade com impulsividade, ou o tipo combinado, que seria aí uma interação dos dois, tanto a desatenção quanto a hiperatividade / impulsividade. E na adolescência, o tipo desatenção e o tipo combinado vão ser aí os que mais vão aparecer, vão ser aí os mais comuns. Com relação à desatenção, a gente vai perceber, principalmente com uma dificuldade em manter o foco, nas aulas ou em situações em que ele precisa manter o foco por um tempo maior, em permanecer, em persistir ali numa tarefa. Principalmente quando é uma tarefa mais entediante, uma tarefa que ele não curte muito, então ele vai ter essa dificuldade de permanecer, cumprindo a tarefa, ele acaba deixando muitas coisas pela metade, e uma dificuldade para se organizar, para se planejar, para fazer aí as suas atividades, as coisas da escola, enfim, e as suas outras tarefas aí, ele acaba não fazendo muitas vezes porque ele se perde, ele não se organiza, não tem muita facilidade para se planejar e acaba perdendo aí muitas vezes compromissos importantes também. A hiperatividade vai aparecer principalmente com uma movimentação muito intensa, uma agitação física, aquele jovem que não consegue parar quieto no lugar, fica sempre andando, se movimentando, conversando demais, conversando aí fora de hora, enquanto que a impulsividade ela vai aparecer principalmente com relação à tomada de ações sem pensar antes, aquela questão do jovem, fiz e pensei depois. São ações, atitudes, coisas que ele faz sem pensar muito ali no impulso, se envolvendo muitas vezes, inclusive em ações de risco. Vou trazer para vocês agora quais são aí as 5 principais características do TDAH na adolescência. Uma das características é que muitos dos sintomas vão ser parecidos com aquelas dificuldades da criança. Então, muitas das dificuldades que ele tinha já pequeno, ele vai permanecer com elas aqui agora. Por exemplo, problemas para prestar atenção na aula, ter muita dificuldade de ficar parado, conversa paralela na hora da aula, e por consequência, muitas vezes, notas baixas, perda de atividades, ele perde mesmo, ali, às vezes ele fez o trabalho, imprimiu e perde, some, ou perde no próprio computador, não sabe onde que ele guardou, uma dificuldade, às vezes, para ouvir as pessoas, ele acaba no meio da conversa interrompendo toda hora, não conseguindo deixar a pessoa completar a fala dela, acesso de raiva, porque ele acaba ficando muito frustrado, por não conseguir prestar atenção, manter o foco, então ele acaba tendo acessos de raiva, muita distração, enfim, e outros sintomas aí que, de novo, já estão presentes na infância e acabam sendo potencializados aí na adolescência. Esses sintomas eles precisam estar presentes pelo menos em 2 lugares. Então, não basta o jovem ter esse comportamento, ter esse sintoma só na escola. Ele precisa ter essas mesmas reações comportamentais
em casa também, ou em casa e no clube, em casa, enfim, né, pelo menos em 2 lugares. Um segundo ponto, e aí uma curiosidade, é que muitas vezes esse adolescente ou esses pais vão buscar terapia não por causa da hiperatividade em si, da impulsividade ou da desatenção, mas muitas vezes pelas consequências negativas que essas reações têm. Por exemplo, né, uma grande dificuldade aí para se organizar, um jovem que está sempre perdido, uma dificuldade de começar ou de terminar tarefas, e uma dificuldade grande com o próprio autocontrole. Esses problemas acabam afetando as relações do jovem, vários conflitos aí em casa, porque pensa, né? Um adolescente que está sempre perdendo prazos, né? Que não consegue cumprir com os combinados, vai ter ali reclamações constantes dos seus pais. Na escola, então, por exemplo, né? Aquele jovem que toda hora tá saindo do lugar, que o professor fica chamando a atenção a todo momento, inclusive nas relações de amizade, né? Porque às vezes ele tá ali com um colega, não deixa o colega terminar de falar, ou fala coisas sem pensar e acaba ofendendo, vai ser um adolescente com muitas dificuldades nas suas relações. O terceiro ponto é que eles costumam ter aí uma imaturidade, principalmente uma imaturidade emocional, mais facilmente influenciados, né? Então eles acabam se deixando levar, muitas vezes, a ter comportamentos que eles não teriam, né? Se eles não estivessem ali dentro daquele grupo. Então ele acaba entrando em armadilhas, né? Ou como a gente fala, caindo em roubadas, às vezes até meio sem perceber, sem muita noção do que está acontecendo. E aí um ponto de mega atenção para pais, conhecerem, saberem quem são esses amigos. Então ele tá ali no meio dos pares, ele acaba se envolvendo nesses riscos por conta, né, enfim, de todas essas questões aí. Há uma busca por tudo aquilo que é mais prazeroso, então é comum um jovem ter um foco. Olha que interessante, apesar da desatenção, ele tende a ter um foco maior ou voltar a atenção dele para aquilo que traz prazer imediato, né? Para aquilo que traz uma satisfação rápida ali para ele. Ele acaba perdendo interesse por coisas que ele considera mais tediosas ou por situações, atividades, né, que exigem dele um pensamento a mais, uma atenção a mais, ele, perdeu o interesse. Agora você coloca ele pra jogar um game ou pra, enfim, fazer um esporte que ele gosta, ele fica horas ali. E aí, devido ao histórico do problema, a gente vai ter muitas vezes um adolescente com uma baixa autoestima, né? Porque ele já tem aí uma dificuldade escolar, geralmente, uma dificuldade nas relações, então ele acaba criando uma visão negativa sobre ele mesmo. E aí você pega essa questão e soma, né, com possivelmente um contexto familiar de críticas constantes, um contexto escolar de críticas o tempo todo, em um período em que o jovem vai moldando a sua identidade a partir daquilo que ele entende que os outros entendem dele, né, da percepção que ele tem de como os outros o enxergam, a gente vai ter, em geral, um jovem com um autoconceito, uma autoestima muito baixa. Uma outra característica, né, que na verdade é um dado de alerta aí para nós, é que mais de 50% dos adolescentes com TDAH vão ter comorbidades. Ou seja, vão ter aí um transtorno de conduta, um problema de ansiedade, um transtorno de humor. Eles vão ter aí um outro transtorno junto com o TDAH, que vai acabar potencializando aí o problema, né? Enfim, trazendo mais prejuízos ainda. E aí, quais são algumas atitudes essenciais que a gente precisa ter com esse jovem que tem aí o TDAH? E o primeiro passo é tratamento, né? A gente não pode imaginar um adolescente que tem o TDAH diagnosticado sem estar em acompanhamento. Então ele precisa estar aí com acompanhamento médico, sendo medicado, né, para conseguir lidar aí, ter melhor atenção, ter uma melhor concentração, ter um melhor autocontrole. Esse jovem precisa estar fazendo terapia, né, psicoterapia, especialmente a terapia cognitiva comportamental, que vai ajudar ele a entender melhor essas reações, esses pensamentos, a mudar comportamentos que não estão ajudando, né, a conseguir lidar com a frustração, a lidar com essa impulsividade, enfim, né, com todas essas dificuldades que são comuns aí do transtorno. Um outro ponto é, a escola e os pais precisam estar super alinhados, né, na educação desse jovem. Então, assim, os combinados que a escola faz, é importante que os pais assinem embaixo, que os pais validem, né, a gente, às vezes, tem pais aí que super reclamam, né, caramba, só chama a atenção do meu filho. E o ideal é que haja uma parceria. Inclusive, quando esse jovem tem pais separados, a comunicação entre esses pais precisa estar, assim, super alinhada. Esses pais separados precisam conseguir falar a mesma língua. Um outro ponto, reforçar o comportamento positivo. Nossa, a gente pensa super assim, né? Nossa, que consequência que eu vou dar? Qual punição que eu vou trazer pra esse jovem? Putz, ele aprontou mais um, eu vou tirar aquilo dele, vou fazer aquilo outro. E muitas vezes a gente se esquece que eles precisam de recompensas pelos bons comportamentos. O adolescente, em geral, já precisa, né? Mas o jovem com TDAH, ele precisa ainda mais de validação, de elogio sincero, né? De ter reconhecido aquilo que ele fez. Então, ele conseguiu arrumar o quarto naquele dia, deixou ali os papéis dele organizados. Uou,
né? Caracas, filho, bacana, você conseguiu arrumar os papéis. Você conseguiu cumprir com os combinados, né? Então é validar, reconhecer aquilo que esse jovem fez de bom, né? Que ele fez ali, que foi dentro das regras dos combinados. Isso vai ajudar ele, inclusive, a saber o que é esperado dele, né? Se ele recebe reforço pelo bom comportamento, ele vai ter aí uma tendência maior de fazer esse comportamento de novo. Um outro ponto importante é que o TDAH ele vai afetar o sono, né? São jovens que tendem a ter uma dificuldade maior para pegar no sono, uma dificuldade maior para acordar de manhã, que, de novo, já é comum também nessa fase, né, da adolescência, eles terem aí essa questão do sono vir de uma forma mais tarde, então ele acaba dormindo mais tarde, uma mega dificuldade para acordar cedo. No TDAH, isso é potencializado. Por exemplo, os pais podem criar ali combinados de ritual de sono, né? 30 minutos antes de dormir, todos os aparelhos tecnológicos são guardados. Na hora de acordar, por exemplo, geralmente acordar esse jovem uns 5, 10 minutos antes ali do alarme tocar, para ele ir se preparando, né, para que ele vá acordando aos poucos, né, daquela preguiça, ou daquela canseira, ou daquela dificuldade que ele está tendo ali. E o que é importante a gente como pai, educador, enfim, pessoa que está lidando com um jovem com TDAH, o que é importante que a gente mostre para ele, né? O que é importante a gente dizer para esse jovem? E aí, uma das primeiras coisas é a gente dizer para ele que é natural ele se sentir confuso, né, com relação ao diagnóstico. Então, se é um jovem que recebeu há pouco tempo esse diagnóstico, é comum que ele tenha momentos de, opa, é bom por um lado, porque agora eu entendo por que eu faço o que eu faço, mas por outro ele pode pensar, não, mas caramba, será que eu sou tão inteligente quanto os meus amigos, né? Será que eu sou burro? Tem muito essas crenças negativas, né? Nossa, eu não consigo fazer, não dou conta, sou burro mesmo. E aí é mostrar pra ele que, ok, é normal ele sentir esses sentimentos, mas que não necessariamente aquilo que ele pensa ou que ele tá sentindo é real, né? Muitas vezes pode ser fruto de uma interpretação negativa que ele tá fazendo. E aí a importância, de novo, dele ter esse acompanhamento médico, esse acompanhamento psicoterapêutico, para ele conseguir falar dessas questões, né? Que muitas vezes ele não vai falar com os pais. E como que os pais podem ajudar? Se você é pai, mãe, responsável aí por algum adolescente com TDAH, existe muita coisa que você pode fazer para ajudar esse jovem. Primeiro, né, de novo, reforçando, colocar ele numa terapia. Ter expectativas e regras claras, né? Ao invés de você falar, João, arruma o seu quarto. O João pode achar que arrumar o quarto é colocar o tênis embaixo da cama, sendo que o quarto dele tá virado de ponta cabeça com roupa para todo lugar. Então, a gente precisa, com o adolescente, a gente já é necessário, né, ter essa fala mais concreta, ter essa regra mais clara. Com um adolescente com TDAH, assim, não rola, não vai. A coisa não vai fluir se você não for super claro com ele. Então, nesse caso, é dizer, João, eu preciso que você guarde todas as suas roupas que estão na cama dentro do seu, né, das suas gavetas, que você coloque os seus sapatos em tal lugar. Muitos pais, inclusive, escrevem o que esse jovem precisa fazer, porque senão ele esquece também, né? Então, ele tem ali um norteador para aquilo que ele tem que fazer, né? Para que ajude ele a fazer o que ele precisa fazer. Ter um cronograma semanal, ter um cronograma de estudos, né? Ou seja, ter uma rotina do que ele precisa fazer, quais lugares ele precisa ir. E aí vocês podem usar, né, aplicativos, papel mesmo, ele pode escrever isso no caderno, você pode ajudar ele a fazer isso no caderno dele. Na medida do que for possível, é também a família dormir e acordar no mesmo horário, ter ali um certo padrão, né, dentro da rotina, que vai ajudar super também esse jovem a lidar com a sua própria rotina. A gente tem aí vários aplicativos também e recursos de lembretes, né? Antigamente a gente usava os lembretes em papelzinho, né? Hoje a gente tem o Google, por exemplo. Enfim, né? E, claro, de novo, recompensá-lo ou reforçá-lo, seja com elogio, com uma validação, com um abraço, enfim, pelo bom comportamento. Caso você queira mais informações, mais dicas e estratégias de como lidar com um adolescente com TDAH, me chama aqui nos comentários, me procura aí nas redes sociais, que eu tenho alguns recursos, né, algumas informações aí que eu posso compartilhar com vocês. Se você conhece alguém que tem aí uma adolescente com TDAH, compartilha esse vídeo com ela, mostra pra ela, talvez, né, isso possa ajudar ela também a clarear um pouco aí a forma de como lidar com esse jovem. Curta, deixa aí o seu comentário sobre quais outros temas você gostaria que eu trouxesse e até o próximo vídeo.